Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa estrutura que, querendo ou não, mexe com a vida de todo mundo no Brasil. O Sistema Financeiro Nacional, ou SFN. Vamos entender de uma vez por todas como o dinheiro realmente circula por aqui. Já parou para pensar nisso? Para onde vai o dinheiro quando alguém guarda na poupança ou quando pega um empréstimo? Ele não some no ar, nem brota do chão, né? Na verdade, ele se move dentro de um sistema enorme e bem complexo. E é exatamente esse o sistema que a gente vai mapear junto agora. Então, o que é o SFN, no fim das contas? Pense nele como a grande ponte da nossa economia. A função principal dele é essa: conectar quem tem dinheiro sobrando, os chamados agentes superavitários, com quem está precisando de dinheiro, os agentes deficitários. É isso que garante que a roda da economia continue girando. Bom, para entender qualquer sistema, o ideal é começar pelo topo, né? Ver quem define as regras do jogo. No caso do SFN, são os órgãos normativos. É a turma que literalmente escreve o manual de instruções. E lá no topo de tudo, a gente tem uma figura central, quase como um chefão do sistema. Esse é o Conselho Monetário Nacional, o famoso CMN. É ele quem dá as cartas e dita as grandes políticas. A estrutura de comando funciona mais ou menos assim, ó. O CMN é o cérebro, ele só define as estratégias, as diretrizes. Ele manda. E quem obedece e quem executa são seus dois braços principais. De um lado, o Banco Central, o Bacen, que cuida de todos os bancos. Do outro, a CVM, que fiscaliza o mercado de investimentos. E só para não ficar nenhuma dúvida sobre a diferença entre eles, o Bacen é o banco dos bancos. É ele que autoriza um banco a funcionar, que fiscaliza e, se precisar, que intervém. Já a CVM tem o foco total no mercado de capitais. Ações, fundos de investimento, debêntures, tudo isso é com ela. O papel dela é garantir que o jogo dos investimentos seja justo e seguro para todo mundo. Beleza, já conhecemos quem faz as regras. Agora vamos descer para o campo para ver quem são os jogadores, quem está ali no dia a dia fazendo a bola rolar. São as instituições com as quais a gente interage o tempo todo. E essa aqui é a linha de frente do sistema. Os bancos, as corretoras de valores, as fintechs que surgiram aos montes e por aí vai. São eles os intermediários que operam na prática, pegando o dinheiro de quem poupa e levando até quem precisa de crédito. São eles que movimentam a economia no nosso dia a dia. E como eles ganham dinheiro com isso? A principal forma é através do famoso spread bancário. De um jeito bem simples, é a diferença entre a taxa de juros que o banco paga para pegar dinheiro emprestado e a taxa que ele cobra para emprestar esse mesmo dinheiro para outra pessoa. Essa diferença é a margem de lucro da operação. Agora, olha só que interessante. Existe um conceito fundamental aqui: a criação de moeda. Os bancos comerciais têm esse poder. Funciona assim: quando um banco recebe um depósito de, digamos, R$ 100, ele é obrigado a guardar uma parte, mas pode emprestar o resto. Vamos dizer que ele empreste R$ 80. Esses R$ 80 entram na economia como um dinheiro novo, multiplicando a quantidade de moeda em circulação. Outras instituições, como as financeiras, não podem fazer isso. Ok, já vimos a estrutura, os jogadores, as regras, mas como isso tudo se traduz em números no mundo real? Vamos dar uma olhada no tamanho e no formato do mercado de crédito aqui no Brasil. E um número, olha, é de cair o queixo. O saldo total de crédito na economia brasileira hoje gira em torno de 3,6 trilhões de reais. É um volume de dinheiro gigantesco que mostra o tamanho da importância desse mercado para financiar o consumo, os investimentos e o crescimento do país como um todo. E para quem vai todo esse dinheiro? A maior parte, 56%, vai para pessoas físicas. Isso inclui tudo desde o financiamento da casa própria até o rotativo do cartão. Os outros 44% são para as empresas. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente um dos pontos mais cruciais para qualquer pessoa entender sobre finanças. O risco define o preço do dinheiro. Um crédito consignado para o setor público, por exemplo, o risco é baixíssimo, porque o desconto vem direto na folha de pagamento. A taxa média, 18% ao ano. Agora, o rotativo do cartão de crédito. Risco altíssimo, sem nenhuma garantia. A taxa salta para absurdos 138% ao ano. A diferença brutal entre os dois é basicamente uma palavra: risco. Outra característica bem marcante do nosso sistema é a alta concentração. Pensa só, cerca de 85% de todas as operações de crédito no Brasil estão nas mãos de apenas 5 grandes bancos. Isso cria um mercado dominado por poucos e gigantescos jogadores, o que, claro, tem um impacto direto na competição e nas taxas que são oferecidas. Então, para a gente amarrar tudo, dá para resumir o SFN mais ou menos assim.
É um grande jogo, bem estruturado, com árbitros que definem as regras e jogadores que estão em campo competindo para movimentar o dinheiro da forma mais eficiente possível, sempre conectando quem poupa com quem precisa de crédito. E a gente termina com uma provocação para pensar. Apesar de toda essa estrutura complexa, que movimenta trilhões, uma parte enorme da população adulta do Brasil ainda está completamente fora do sistema bancário. A questão que fica no ar é como essa engrenagem gigantesca pode se tornar mais inclusiva e, de fato, servir a todas as pessoas no país.